Daniel aprendeu a ser fácil antes de aprender a ser feliz. Na casa em que cresceu, conflito não era proibido. Era caro, custava energia, tempo, paciência e ninguém parecia ter nada sobrando. O pai chegava do trabalho com o rosto fechado, a camisa cheirando a rua e a voz curta. A mãe se movia pela casa como quem evita quebrar algo invisível. Uma palavra fora do lugar, um prato batido com força, um olhar atravessado. Daniel observava tudo com o cuidado de quem entende o clima sem precisar de explicação. Quando ele ficava quieto, a casa ficava quieta também. Quando ele ajudava, a casa respirava. "Você é um menino bom", diziam, e a frase vinha sempre com um gesto que valia mais do que o elogio. A mão no cabelo, o sorriso rápido, a sensação de que ele tinha feito algo certo sem saber exatamente o quê. A moral era simples e silenciosa. Não incomodar é amorável. Daniel guardou isso como quem guarda uma chave. Na escola, o padrão se repetiu. Ele era o colega que emprestava a borracha antes mesmo do pedido, o que fazia o trabalho para garantir, o que cedia o lugar, o tempo, a ideia. Não era admirado, era confortável. As pessoas gostavam de Daniel do mesmo jeito que gostam de uma tomada que sempre funciona. Lembram dela quando precisam. Ele não percebia a diferença. Na adolescência, Daniel descobriu outro tipo de recompensa: atenção. E atenção, para quem cresceu medindo o som do humor da casa pelo som das portas, era quase uma forma de segurança. O primeiro namoro veio com um sorriso confiante e uma energia que ele não tinha. Ela falava alto, ria alto, queria coisas. Daniel gostava disso. Era fácil amar alguém que parecia saber o caminho, porque assim ele não precisava decidir o próprio. No começo, ceder era gentileza, depois virou hábito. Ele cancelava compromissos para acompanhar, mudava planos para evitar discussão, pedia desculpas por atrasos que não eram dele. Quando ela ficava irritada, Daniel tentava adivinhar o motivo e corrigir antes do problema existir. Como fazia em casa. O namoro durou menos do que eles imaginavam. Quando terminou, veio uma frase que não parecia agressiva, mas ficou presa como farpa. "Você é bom, só que você some, você não se coloca." Daniel ouviu apenas "você é bom." A outra parte, do alerta, ele transformou em promessa: "vou ser melhor." Só não entendeu que melhor para ele significava mais fácil ainda. Na faculdade, Daniel escolheu administração porque parecia uma escolha segura. E no fundo, ele sempre escolheu o seguro. Trabalhava de dia, estudava à noite, dormia tarde com a sensação de que cansaço era prova de caráter. Repetia para si mesmo que aguentar era virtude. Os colegas saíam depois da aula, ele ia para casa. Não por moral, mas por medo. Medo de perder o ritmo, medo de não dar conta, medo de ficar para trás. Conseguiu um estágio numa empresa pequena, daquelas em que todo mundo faz um pouco de tudo. Daniel se animou. Era o início do mundo real, e ele queria entrar direito. Entrou como entrou em tudo, oferecendo mais do que pediam. Nos primeiros meses, foi o estagiário ideal. O computador dele sempre estava ligado antes do horário. As planilhas sempre estavam mais organizadas do que esperavam. Quando alguém dizia "isso aqui está confuso", Daniel arrumava sem reclamar. Quando alguém dizia "preciso disso hoje", ele dava um jeito. Sentia orgulho de ser útil. Útil era uma forma elegante de ser necessário. Os pedidos começaram como gentileza. "Dani, você consegue me salvar aqui rapidinho?" Depois viraram rotina. "Dani, coloca isso em ordem para mim." Até que chegaram aos pequenos abusos, aqueles que não têm cara de abuso porque vêm embalados em pressa e sorriso. "Você pode mandar esse relatório como se fosse meu? É só para ganhar tempo." Daniel hesitou, não porque achasse errado. Ele achou estranho, mas ninguém parecia perceber o problema. E se ninguém percebe, talvez não seja problema. Ele mandou. Na semana seguinte, a mesma pessoa pediu para ele ficar até mais tarde porque precisava sair. Daniel ficou. Era só um dia. Só uma vez. Só um favor. Só mais um. Quando tentou dizer não pela primeira vez, foi de forma tímida e educada, como quem pede desculpa por existir. "Eu posso fazer amanhã? Hoje eu tenho prova." O olhar que recebeu foi curto, mas suficiente. "Ah, tá." A resposta veio sem briga, mas com uma mudança de temperatura. Daniel passou o resto do dia tentando recuperar o clima. Fez a tarefa mesmo assim. Entregou tarde, com vergonha. Na cabeça dele, a vergonha sempre foi o imposto de qualquer limite. No fim do contrato, não renovaram. Não houve conversa longa. Disseram que ele era muito esforçado, mas que a equipe precisava de alguém mais alinhado. Daniel saiu confuso. No caminho para casa, tentou lembrar de tudo que tinha feito. Era muita coisa. Então por que não deu certo? A pergunta o acompanhou por semanas, e ele respondeu do jeito que sempre respondeu, com mais esforço. No emprego seguinte, Daniel se prometeu duas coisas. A primeira, ser ainda melhor. A segunda, não se envolver com problemas dos outros, mas promessas fracas moram num corpo acostumado a ceder. Começou numa empresa maior, com mais gente, mais regras, mais e-mails. No início, foi alívio. Cada um tinha sua função. Daniel respirou. Talvez agora fosse mais fácil. Foi mais fácil por um tempo.
Ele cresceu rápido porque era o tipo de funcionário que todo mundo ama ter por perto. Resolvia sem drama. Quando pediam algo fora do horário, ele respondia. Quando pediam ajuda em outra área, ele aprendia e fazia. Quando alguém esquecia um prazo, Daniel cobria. Não por medo de punição, mas por medo de ser visto como difícil. A diferença é que agora havia recompensa. Ele foi efetivado. Recebeu elogios, ganhou confiança. E confiança, quando vem sem limites, vira porta aberta. Uma colega começou a pedir substituições. Dani, você consegue me cobrir amanhã? É que marquei unha. Ele riu, achou exagero, mas aceitou. Era só um dia. Depois veio outro. Dani, preciso sair mais cedo, tenho compromisso. Compromisso virou palavra elástica. Cabia qualquer coisa dentro. Um outro colega começou a pedir relatórios só para revisar. E Daniel fazia mais do que revisar. Refazia. O relatório saía perfeito. O nome no topo não era o dele. Daniel dizia a si mesmo que aquilo era estratégia. Ajudar agora, colher depois. Ele imaginava um futuro em que alguém finalmente olharia para ele e diria: "Você merece". O problema é que o mundo do trabalho raramente dá esse tipo de final de novela. Ele dá rotina. Com o tempo, Daniel passou a ter duas jornadas, a dele e a dos outros. No almoço, comia rápido para terminar tarefas. Em casa, respondia mensagens. Aos domingos, adiantava coisas para não atrapalhar a equipe. O corpo começou a cobrar de formas discretas, dor no ombro, uma gastrite que ia e voltava, um cansaço que não passava com sono. Ele não chamava isso de problema, chamava de fase. Até que um dia, sem nenhum grande evento, Daniel percebeu algo que não tinha nome. Ele estava ficando invisível. Não invisível no sentido literal. As pessoas o viam, mas o viam como ferramenta. Como alguém que está ali, disponível, pronto. O elogio que recebia era sempre o mesmo. Você é muito gente boa. E gente boa começou a soar como você serve. A consciência não veio como raiva. Veio como tristeza. Uma tristeza simples, quieta, que não precisava de justificativa. O clique começou pequeno. Numa tarde comum, uma colega apareceu com a mesma frase de sempre. Dani, você consegue me cobrir amanhã? Daniel já abriu a boca para dizer sim. O sim morava nele como reflexo. Mas dessa vez, antes da palavra sair, ele pensou em algo que nunca pensava. O que eu quero amanhã? A pergunta o pegou de surpresa. Ele não tinha resposta pronta. E quando não tinha resposta, costumava ceder. Mas ali, por algum motivo, ele não cedeu. Não posso. A frase saiu sem agressividade. Não foi um discurso, não foi vingança. Foi apenas um limite. A colega ficou 2 segundos em silêncio, e esses 2 segundos pareciam maiores do que qualquer briga que Daniel já evitou. Depois ela respondeu: Ah, tá, vou ver com alguém. E foi. Isso foi o mais estranho. Ela foi, como se o mundo tivesse outras portas além dele. No dia seguinte, Daniel chegou esperando o clima ruim, indiretas, punição invisível. Nada aconteceu. A vida seguiu. E no meio da manhã, ele sentiu algo que quase não reconheceu: alívio. O alívio deu coragem para o segundo limite. Um pedido de relatório para colocar o nome veio novamente. Daniel respirou e respondeu com calma. Eu posso ajudar ao esposo a estruturar, mas não vou enviar como se fosse seu. A pessoa riu como quem acha que é brincadeira. Daniel não riu de volta. Manteve o olhar firme, não desafiador, apenas presente. Tá, então deixa. Ele deixou. Naquela semana aconteceram coisas pequenas que Daniel não esperava. Um colega que nunca agradecia disse valeu. Uma gestora perguntou se ele estava sobrecarregado. Outra colega pediu ajuda com mais respeito, explicando os motivos como se ele tivesse direito de escolher. Daniel percebeu que, por anos, ele tinha treinado as pessoas a pedir sem cuidado. E agora estava treinando o contrário. Não foi mágico. Algumas pessoas se afastaram, outras testaram limites, uma ou outra fez cara feia. Mas nada disso foi tão assustador quanto Daniel imaginava, porque havia uma coisa nova lá acontecendo por dentro. Ele estava se vendo. Na sexta-feira, saindo do trabalho, Daniel caminhou pela rua com a sensação de que tinha tirado uma mochila das costas sem saber que carregava. Ele não estava feliz como em propaganda, estava inteiro. E pela primeira vez em muito tempo, a gentileza dele parecia escolha, não obrigação. Em casa, ao deitar, pensou numa frase simples que ninguém tinha dito quando ele era criança. Dizer não é agressão, é direção. Ele dormiu mais rápido.